Bora, Fel, acompanhar a coletiva do Dorival aí, dando desculpa após essa derrota do Corinthians vergonhosa pro Juventude, um time preguiçoso, um time que entrou todo bagunçado. Tá certo que, cara, tem desfalque de Depay e Carrilho, mas não pode jogar desse jeito aí. Se liga no Dorival, que ficou até irritado com uma pergunta do jornalista, retrucou o cara. Então se liga só, deixa o seu like, escreve aí, comenta o que você achou desse vexame do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Dorival Júnior, vamos lá? Boa noite, Dorival. Tá. Lili da ESPN aqui. Queria que você falasse sobre a noite de hoje, né, sobre a derrota e por que o Corinthians ainda não conseguiu se firmar, né, depois da pausa para o Mundial. Você considera que a recuperação foi boa? Faltou alguma coisa? Como é que se explica não se firmar na competição de pontos corridos, né, dividindo as duas competições? Obrigado. Primeiro, nós vínhamos conseguindo boas partidas, faltando resultados. Hoje é o contrário. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais. Todos nós assumirmos e, acima de tudo, buscarmos aquilo que nos falta, que é justamente uma competição de regularidade. Só assim nós vamos encontrar uma melhor condição, porque o que nós estamos apresentando realmente não estamos fazendo por merecer. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que você explicasse o segundo tempo, que o Corinthians só foi finalizar praticamente no fim da segunda etapa. Por que foi tão abaixo o segundo tempo do Corinthians? Se eu tivesse essa resposta, eu sou muito sincero com você, eu teria tomado todas as posições possíveis para poder mudar e modificar essa condição. Do que nós íamos apresentando, nós fomos muito aquém, muito abaixo daquilo que poderíamos fazer. E podem ter certeza que não vai faltar trabalho para que possamos recuperar essa condição. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos. Nós temos consciência disso e vamos trabalhar para que tudo aconteça. Boa noite novamente, Dorival. Júlia da TV Globo. Agora no final do jogo, o Mateuzinho disse que era uma preocupação dos jogadores, depois da Copa do Brasil, que a equipe pudesse entrar nessa partida sem o foco e a atenção 100% que deveria para esse jogo, que era uma preocupação que eles tinham e de fato ele entendeu que o time realmente não entrou com a atenção que precisava. Você também vê dessa forma? E agora, esse é um resultado que mostra que o time precisa voltar a olhar para o Brasileirão, porque é uma competição traiçoeira também, né? Que em poucas rodadas você pode estar lá em cima e lá embaixo. A minha preocupação na primeira conversa, no dia da nossa apresentação, foi justamente isso. Agora, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos deixando de fazer. Era uma preocupação, sim, de todos nós, em razão de termos, e isso você entende como atleta, ido ao limite de um lado emocional, e uma partida poucos dias depois. Mas nós tivemos tempo para recuperarmos, para analisarmos, para posicionarmos a todos. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria, podem ter certeza disso. Então, para a gente fica até difícil de explicar uma equipe que vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo muito pouco, e de repente aquilo que nós tivemos no jogo de hoje. Às vezes chega a ser frustrante em razão da evolução que vinha apresentando e da maneira como atuamos. Dorival, aqui, hoje o Corinthians anunciou o jogador Vitinho, né? É um atacante que joga pelas beiradas. É o atacante que você espera para já aproveitar diante do Bahia, com a ausência do Memphis? É um jogador de muita qualidade, já foi nosso jogador em outro clube, tem capacidade para jogar em algumas funções. Não sei se estará pronto já, até porque ele finalizou a temporada há 2 meses e pouco atrás. Ele precisa talvez de um período, não vai ter todo esse período possível e necessário, mas nós vamos inserindo o Vitinho aos poucos. Não acredito que já para essa partida, espero que sim, mas não acredito. Ô Dorival, boa noite, Vitor Scaroli do Portal Multimão. Até aproveitando, né, com foco de quem não entrou em campo, sobre Memphis e Carrillo,
O Corinthians ainda espera ter o Carrillo nessa temporada e o Memphis é aquele prazo mais ou menos de uma semana? Obrigado. Não, Um mês, bem perdão. diferente. O Memphis no mínimo um mês e o Carrillo provavelmente até o final do ano não tenhamos mais. Tudo bom, Dorival? Boa noite. Alexandre de Menes, Portal Meu Timão. Dorival, por que a discrepância entre os jogos contra o nosso rival e o jogo de hoje contra o vice-lanterna, um time que já sofreu 35 gols já nesse Brasileirão 2025? É o seu maior desafio? Por que você acha que o time não tem conseguido manter a pegada do derby também nos jogos do Brasileirão, especialmente de hoje? Obrigado. Eu não acredito que seja pegada, que seja falta de vontade, que seja não, mas está faltando algo que foi diferente e vinha sendo diferente nas partidas anteriores, onde também não encontramos os resultados. Nós precisamos trabalhar muito em razão disso e tomarmos uma atitude. Eu acho que nós temos que ter consciência daquilo que nos vem faltando para que possamos vencer algumas partidas. A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e que deixou de fazê-lo na noite de hoje. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Muito obrigado, mas o nosso boa noite aqui é só às 11, a gente continua com o programa Fala Calçado, você pediu a palavra. Eu queria falar um negocinho aqui da coletiva, E o mano. Dorival, assim, ele veio, ele abriu a situação, falou que estava faltando, mas no final ele também dá uma segurada, né? O que aconteceu? O Corinthians não jogou com a mesma aplicação, não jogou com o mesmo empenho. E onde isso se revela? Como é que se vê isso? Se vê isso quando se perde a bola. Ou quando você não consegue retomar do adversário. O adversário faz a transição, era o Juventude, fazia, você percebia que o meio de campo e os atacantes demoravam para retornar e aí pesava em cima da última linha do Corinthians, tanto que foi assim o primeiro gol de Juventude. E você chega na última linha e começa a ficar fácil, porque aquele filtro que deveria existir com atacantes, com jogadores de meio de campo, ele não entra em campo. Ele acaba não retirando a bola do adversário. Ele não dificulta. A Juventude, não tem culpa alguma. O Corinthians está me permitindo chegar dentro da área. Então, assim, é isso que o jogo mostra. Isso estava claro desde o começo. Só para o torcedor entender um pouco. Às vezes você percebe que está aquela moleza e tal, mas onde é que você enxerga essa moleza? Você enxerga na ação do adversário e na facilidade dele de chegar. E você viu que ele mesmo falou que essa era uma preocupação depois do jogo contra o Palmeiras. Mas Jean, eu repito, quinta, sexta, sábado, o jogo é sábado, não cobro nada. O jogo é domingo, é preocupante, mas na segunda, cara, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, e a segunda, quase que ele teve as 24 horas para enfrentar o Palmeiras. Foi às 8 da noite, né? Então, cara, sim. Com 5 dias, cara, é diferente de 3 dias, tá? E lembrando que o próximo jogo é no final de semana. Então, a missão do Corinthians ela é diferente de outras equipes que estão envolvidas em Libertadores, mas tá desconfortável pro Dorival. Só para lembrar, próximo jogo do Corinthians contra o Bahia no próximo final de semana e o outro jogo do Corinthians no outro final de semana de novo, né? Exato, outra semana de Libertadores exato. vai ter mais uma semana também. E só uma coisinha. Fecha aí pro break. Sem o Memphis e sem o Carrillo, talvez ele precise reavaliar o sistema de jogo. A gente discute isso no outro dia de prazo. Possivelmente. E a gente estava falando aqui, né? O Corinthians tem um problema de banco de reservas. O que ferra o sistema, essa avaliação é Thales Magno e Romero que não acrescentam nada. Porque ele pode colocar o Vitinho no lugar do Memphis e tentar manter o sistema. Mas... E com um detalhe, no próximo jogo, nem com o Romero vai poder contar porque ele foi expulso, ainda tem essa. E o Corinthians, hein? E o Corinthians? Eu tô vendo um levante na rede social, os comentários de vocês estão passando aí na tela, tô vendo um levante na rede social detonando o Dorival Júnior. E eu obviamente não isento o Dorival de críticas, né? Inclusive já o critiquei muito, muito. E realmente a campanha dele no Brasileiro é pífia. É lamentável. Gente, é uma vitória nos últimos 10 jogos. Só aquela lá contra o Ceará, com o gol do Thales Magno, que quase não quis fazer o gol. E no meio disso tudo, derrotas, empates.
jogos ruins. E o Dorival já estava sendo cobrado e questionado no comando do time. Mas aí vieram os derbys da Copa do Brasil. E o Corinthians jogou muito bem, muito bem. Só que esse é o Dorival das Copas, né? Esse é o Dorival das Copas. O do Brasileirão, meu Deus do céu. O do Brasileirão. O Dorival tá falando? Deixa eu ver. Coincidentemente ou não, o Dorival teve à disposição o seu time titular, o seu time ideal. Aí você vai me dizer o seguinte, não é possível que o Corinthians perca 2 jogadores e não consiga ganhar do Juventude fora de casa. Aí a gente entra em algumas situações que não dizem respeito apenas ao Dorival, tá? O elenco do Corinthians é muito ruim, é muito limitado, é muito fraco. E eu sempre falei pra vocês aqui, cara, o time titular, ele é muito bom, mas muito bom, pra disputar título. Tanto que ganhou o Paulista, tanto que eliminou o Palmeiras. E se esse time titular jogasse sempre, eu tenho certeza que em algum momento esse Corinthians ia brigar por alguma coisa grande. Só que o problema é que quando sai uma peça, desarruma tudo. Desarruma tudo. Vocês lembram a penúria que foi o Corinthians sem Rodrigo Garro boa parte do Paulista. Vocês lembram da penúria que foi esses últimos 2 meses sem Yuri Alberto. E agora vocês vão ver a penúria que será sem Memphis e Carrilho. Não é possível que só com 2 jogadores a menos. Não são só 2 jogadores. A gente fala aqui, cara, a espinha dorsal do Corinthians tem Memphis, Garro e Yuri. E tem no Carrilho, talvez, um dos grandes jogadores do ano passado para cá. Quando você tira o Memphis e o Carrilho, cara, acabou boa parte do time. Não são apenas 2 jogadores, até porque quem que entra no lugar? Entrou o Breno Bidon. E aí eu dou razão para vocês, para a crítica que vocês estão fazendo ao Bidon. O Bidon fez um jogo lamentável. Como quase todo time, tá? Quase todo time. Mas tá recaindo no Bidon, porque o Bidon é o cara do banco, o reserva imediato, e ele é muito elogiado desde a base. Eu sou um cara que elogio muito a qualidade técnica do Bidon, mas que em alguns momentos ele não consegue fazer o diferente. E eu já cobrei isso dele, porque eu acho que ele tem condições. Eu acho que ele tem capacidade para isso. De arriscar um passe, de buscar uma finalização. Ele fez um golaço contra o Grêmio, antes da pausa para o Mundial, no último jogo, vocês vão lembrar, naquele 1-1. Fez um golaço. O Bidon chuta pouco. O Bidon tem pouca ousadia para ser esse cara que eu espero que ele seja, porque eu acho que ele tem qualidade para isso. E o Dorival também acha que tem. Mas é que eu vi muita gente reclamando, cara. Eu vi muita gente reclamando assim, mas o Dorival insiste em Thales e Romero. Gente, não tem mais ninguém. Nossa, por que ele bota o Bidon? Se ele botasse o Charles, vocês iam reclamar. O Alex Santana foi embora pro Grêmio. O outro é o Rian. Não tem, gente, não tem. Tem que buscar, tem que contratar. O elenco é fraquíssimo. Fraquíssimo. Mas com esses caras não dava para ganhar do Juventude? Dá. E aí é outro problema. Que esses caras entraram hoje, não sei se o frio de Caxias congelou o time do Corinthians, mas aí é outro problema. Provavelmente foi o jogo da ressaca dos derbys. É muito natural isso, eu não estou dizendo que eu concordo, eu não estou nem apoiando isso, não estou dizendo que é correto, só estou dizendo, os caras esticaram a corda, porque você sabe o quanto o derby é importante, esses caras também sabem. Eles esticaram a corda no derby e foram jogar, esse aqui. Não é algo, não é nem consciente isso, gente. É que o Juventude entrou numa rotação completamente diferente. O Juventude tem sérios problemas no campeonato, tá? Sérios problemas, mas era o Juventude antes do Carpini. É um Juventude que, quando começou o jogo, tinha saldo -24. Hoje,
Com os 2-0 que o Juventude aplicou no Corinthians, o saldo do Juventude é menos 22. Só que esse era o Juventude antes do Carpini. O Juventude tem as suas limitações, mas o Juventude correu, competiu, brigou, fez o dobro do número de faltas do Corinthians. Quem é que teve um jogador expulso? O Corinthians. Porque entrou na pilha dos caras. O José Martínez entrou na pilha dos caras. O Romero ficou minutos em campo e foi expulso. E isso eu vou botar na conta do Dorival? Repito, ele tem responsabilidades. Ele tem que fazer o time jogar mais. A campanha dele no Brasileiro é horrorosa. Mas assim, os jogadores entraram a não jogar. Se ele depender do Tales e do Romero para mudar algum jogo, ele vai se dar mal sempre. Ou do Charles e até do Breno Bidon, que eu já elogiei muito, e ano passado, inclusive, quando ele entrava no lugar do Martínez ou do Ranieri, ele ia muito bem. E a gente elogiava. Não foi o caso hoje. Não foi o caso hoje. Mas todo mundo foi mal. Gente, o primeiro gol, o Tagliari, ele aparece, ele faz um movimento que ele aparece no meio da defesa do Corinthians, na frente do Hugo Souza, para testar e fazer o gol. No segundo gol, o Nenê já fez 40, já fez 41 ou tá só com 40? O Nenê ganhou no pique do Mateuzinho. Na velocidade, no corpo, na experiência, na técnica, tomou a frente do Mateuzinho e fez o cruzamento. E o Matheus Babi, que é um centroavante longilíneo, zero mobilidade, mas que sabe fazer gol. Jogou no Botafogo, todo mundo conhece. Conseguiu fazer o segundo gol. O Corinthians não tinha 2 titulares e jogou menos que o Juventude. O Corinthians precisou mudar o jogo no segundo tempo e não jogou mais que o Juventude. Esboçou uma reação aos 40 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0. E aí o Mateuzinho foi lá e fez um gol de falta. O Galo foi buscar o jogo e tal, mas estava muito sozinho o jogo inteiro. Não tinha uma parceria. O Bidon não foi o parceiro que ele precisava. O Yuri também não recebeu tantas bolas. O Thales Magno é um tico-tico para lá, tico-tico para cá, um salsa para lá, salsa para cá, completamente improdutivo. Agora chegou o Vitinho. Eu vi gente me perguntando assim, caramba, como é que o Vitinho vai ter chance com o Thales e o Romero? Gente, o Vitinho está sendo contratado para isso. Exatamente para você não precisar contar com Thales e Romero o tempo inteiro. Ah, mas o Héctor Hernandes, se ele não está sendo nem relacionado, vocês acham que é por quê? E a gente já viu ele jogar também, né? Não ofereceu nada demais. O elenco é fraquíssimo. O time titular é maravilhoso. Só que esse time titular esticou a corda nos dedos, tanto que saíram 2 machucados, porra. E os caras, obviamente, sentiram o desgaste. Ah, mas ganha 1 milhão por mês, tem que correr 90 minutos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, eu posso responsabilizar o Dorival? Posso. Mas, cara, ele acabou de eliminar o Palmeiras e por méritos dele também. E foi a primeira vez que ele teve à disposição o trio Memphis e Yuri Galo, que ele teve à disposição o time titular. Vocês acham que é coincidência? O Dorival não teve, desde que ele chegou, os principais jogadores. Quando ele teve, o que aconteceu? Me responda você, o que aconteceu? Ele eliminou o Palmeiras. Não é que ele eliminou o Palmeiras, ele passou por cima do Palmeiras em 2 jogos, gente. E esqueçam o Dorival, tá? Esqueçam o Dorival. O Ramon, quando teve esse time titular, eles emendaram 9 vitórias seguidas no Brasileiro, cara. Quando o Garro saiu no Paulista, o Ramon se perdeu. Porque aí saiu uma peça importante. E é isso que acontece hoje no Corinthians. Quando você perde uma peça, hoje não tinha 2. Quando você perde uma peça, desarruma. Porque o elenco é fraco. O cara até errou ali na pergunta, né? Pensou que a volta do Memphis Depay fosse uma semana. Pô, se fosse uma semana até que tava bom. Cara, é um mês e meio aí. Carrilho, o Dorival confirma que tá fora da temporada praticamente. Então, muito difícil, né? Ligamento
Não importa se é tornozelo, se é ligamento cruzado, de joelho, cara fica muito tempo fora. No mínimo é uns 5 meses ele vai ficar fora. Então, Dorival praticamente já confirmando essa informação aí, adiantando, né? Todo mundo ficou naquela, né? Então, cara, time preguiçoso, não pode entrar assim, cara. Contra o Juventude, e o Mateuzinho tem cara de pau de falar no final do jogo que era normal o time entrar relaxado. Cara, até parece que o time tá lá em cima com 30 pontos, 35. Se estivesse com mais de 30 pontos, eu até entenderia entrar relaxado e tal. Mas vocês estão brigando aí. Vão brigar contra o rebaixamento de novo jogando assim. Tem 22 pontos. Santos encostando. Vários times lá atrás com jogos a menos. O Juventude acho que tem 2 jogos a menos ainda que a gente. Vasco tem jogo a menos. Santos, cara, Grêmio. Então, cara, não sei que mundo que esses caras vivem, cara. Não sei que mundo paralelo que esses jogadores vivem. Cara, não é pra relaxar. Quero ver no final do ano começar a correr atrás do resultado que nem foi no passado lá. Teve que fazer aquela loucura lá de contratação. Nem sei se vai ter contratação também, né? Nesse horário a gente tá tendo transfer ban já. Aí, cara, é brincadeira, na moral. É o time que não é pra brigar pelo título brasileiro, a gente sabe, mas pelo menos na primeira parte da tabela pra tá. Então, cara, se não fosse tanto vacilo que esse time deu, a gente tava ali com uns 29, 30 pontos. Empate com o Vitória em casa, derrota pro Bragantino, empate com o Fortaleza, empate com... Cara, então, inacreditável, né? Na moral. Comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, empate, derrota, vitória, a gente posta aqui, não tem essa. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.